Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Estamos alegres, felizes por estarmos mais uma vez na presença do Senhor, tendo o privilégio de podermos adorar, cultuar ao nosso Deus. E já fizemos isso cantando os nossos louvores, os nossos hinos, as nossas orações, a leitura da palavra. E agora temos o privilégio de recebermos a mensagem do Senhor nesta noite. A minha oração é que Ele fale ao seu coração, apesar de mim, apesar de todos nós, pecadores, mas que o seu Espírito possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a sua palavra e nos capacite a aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém. Amém. Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, no capítulo 1. Irei fazer a leitura dos últimos versículos e nossa reflexão será dos versos 43 até o final, ou seja, do verso 43 ao 51. João, capítulo 1, versos 43 a 51. Os irmãos acompanham a leitura, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim, texto sagrado: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o Cordeiro e a missão. O Cordeiro e a missão. E obviamente que estou me referindo ao Cordeiro que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E quando digo missão, estou me referindo à sua missão neste mundo. Se Jesus, que é o Cordeiro, é o Filho de Deus, qual é a sua missão? Nós temos a resposta nas Escrituras Sagradas. A missão de Jesus neste mundo é salvar aqueles que Deus escolheu para a vida eterna. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores escolhidos por Deus para a sua salvação. Essa é a missão de Jesus aqui neste mundo. O Cordeiro e a missão. E é interessante que todo o capítulo de João aqui, capítulo 1, aponta nessa direção. Vocês se lembram como ele começa o seu capítulo falando a respeito da pessoa de Cristo, ou seja, ele começa o capítulo 1 fazendo uma apresentação da pessoa de Jesus, como aquele que é Deus eterno,
Depois ele faz a apresentação de João Batista, aquele que vem ou foi enviado para fazer este anúncio, essa apresentação. Por isso ele é chamado de a voz. Como é que é? Que clama no deserto. Aquele que veio preparar o caminho. Aquele que veio anunciar o rei, a chegada do Messias. E logo na sequência do capítulo 1, você tem João fazendo isso na prática, chamando a atenção dos homens para Jesus Cristo como sendo o enviado de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Como Jesus faz a sua missão neste mundo? Como Jesus realiza a sua missão neste mundo? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos aprender uma primeira lição. Jesus realiza a sua missão neste mundo fazendo discípulos, chamando pecadores perdidos, condenados à escravidão, ao inferno, ao sofrimento eterno, para se tornarem seus discípulos. Numa relação de discípulo e mestre, o pecador é chamado agora a aprender e a reaprender a viver segundo o modelo de vida que Jesus tem para ele, para o seu discípulo. Então, como Jesus realiza a sua missão neste mundo? Como Jesus salva pecadores neste mundo? Em primeiro lugar, Jesus realiza a sua missão neste mundo fazendo discípulos. E é muito interessante a gente olhar por essa perspectiva aqui nestes versículos que eu li, porque é essa primeira lição que nós podemos destacar no versículo 43. João diz que Jesus, no dia imediato, e João aqui é interessante porque nesse capítulo ele vai narrando os acontecimentos a cada dia. E aqui já é o 4º dia que João está narrando os acontecimentos ali, seguindo a rotina de Jesus, por assim dizer. E Jesus então aqui está se preparando para sair de Betânia, para ir para a Galileia. Ele está ajeitando as coisas porque ele tomou essa decisão. O versículo 43 diz que ele resolveu partir para a Galileia. E o texto diz que ele encontrou quem? Quem? Filipe, está aí no texto, verso 43. Jesus, ao preparar a sua viagem para a Galileia, ele encontrou a Filipe e logo na sequência, ao encontrar Filipe, ele diz: segue-me. Essas palavras de Jesus para Filipe soaram não como um simples convite, no qual ele teria a opção de aceitar ou rejeitar. Essas palavras de Jesus para Filipe foram palavras arrebatadoras. Sabe a sua conversão? Quando Jesus disse para você, segue-me, e você não pode resistir, agindo eu, quem impedirá? Essas palavras para Filipe soaram como um chamado, como uma ordem. E o texto nos ensina que Filipe não resistiu ao chamado de Jesus para se tornar o seu discípulo. Ele se torna discípulo de Jesus Cristo. Mas Filipe não é o primeiro. Nessa narrativa aqui, nesse ensinamento de João, Filipe vem a ser já o 5º discípulo que Jesus alcança com a sua palavra, com o seu convite. Primeiro ele alcançou André e João. Se lembram? Alcançou André e João. Mestre, queremos ver onde você assiste, você mora. Lembra disso? O que Jesus disse para eles? Vem e vede. E eles estiveram reunidos com Jesus em sua casa e nunca mais abandonaram Jesus, nunca mais deixaram de estar com Jesus, se tornaram seus discípulos. Logo após esses 2 foram alcançados mais 2.
e os irmãos respectivamente de cada um. O irmão de André e o irmão de João. Duas pessoas importantes, dois discípulos importantes. Tiago e Pedro. Quantos? 4. Jesus vai ampliando o número dos seus discípulos. Ele vai salvando pecadores através do discipulado, fazendo desses pecadores os seus próprios discípulos. E agora nós encontramos este outro homem, chamado Filipe, e que não foi por acaso que ele cruzou o caminho de Jesus. E por que, pastor, você pode dizer que não foi por acaso? Porque eu comecei esse sermão dizendo para você sobre o Cordeiro e a missão. E eu disse para vocês que o Cordeiro é Jesus e a sua missão é salvar pecadores que Deus escolheu para a sua salvação. A salvação ou o chamado de Cristo para os pecadores se tornarem seus discípulos não é um chamado aleatório, não é um tiro no escuro. Aqueles que são chamados e se tornam discípulos de Jesus foram todos e serão todos aqueles que já foram reservados, separados, escolhidos por Deus para se tornarem seus discípulos. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Ora, você não é discípulo de Jesus? Você não é discípula de Jesus? Você não ouviu o convite de Jesus? É assim que Ele salva pecadores. E portanto, se você ouviu o convite de Jesus e você agora é um discípulo, é uma discípula, é um seguidor, é uma seguidora de Jesus, o que significa isso na prática? Que você é um eleito, uma eleita de Deus para a vida eterna, para a salvação. Aleluia. Se você está aqui como prova evidente, como testemunho evidente de que você é discípulo de Jesus, de que você é discípula de Jesus, tenha essa alegria, tenha essa convicção de que você só é discípulo de Jesus. E essa é a primeira lição que eu quero deixar no seu coração, para você ter o conforto, a alegria, como diz o salmista, da salvação do Senhor, porque só são salvos e só serão salvos aqueles que já são e que virão a ser discípulos de Jesus Cristo. Porque Ele chama, Ele faz de pecadores discípulos, mas de pecadores que Deus mesmo escolheu para a vida eterna. Você se lembra daquele texto de Jesus, muito conhecido, quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e farão o quê? Dispersarão? Fugirão? Não. Observe o pronome. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida dos discípulos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela vida de todos os pecadores que foram transformados em discípulos de Jesus Cristo. O que isso significa? Que agora eles vivem de acordo com a vontade e os ensinamentos do seu Salvador, de acordo com a sua palavra, vivendo para a sua própria glória. Eles seguem a Jesus Cristo, eles seguem os seus ensinamentos, eles não fazem mais a sua própria vontade, mas eles buscam fazer e satisfazer a vontade daquele que o chamou, que é o Cordeiro, que é o Filho de Deus. Você tem convicção? Você tem essa certeza? Você tem e pode se satisfazer e se alegrar nessa certeza de que verdadeiramente você foi transformado ou transformada em um ou uma discípula de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Que o Espírito de Deus possa confirmar essa certeza no teu coração e na tua mente, para que você tenha cada vez mais a alegria da vida eterna e para que cada vez mais o teu viver como discípulo de Cristo seja um viver que glorifique a Deus. O Cordeiro e a missão. Qual é a primeira lição que nós temos aqui então? É que o Cordeiro de Deus, como Salvador, Ele salva fazendo de pecadores seus discípulos. É por isso que você está aqui.
Você, depois que se tornou discípulo de Jesus, assim como Filipe, assim como André, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, não continuaram mais vivendo da mesma forma, vivendo para satisfazer a sua própria vontade, os seus projetos pessoais afastados, separados do Senhor. O discípulo de Cristo, o discípulo segue a vontade do Mestre, percebe? Mas há uma segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração. Além de você já entender e se alegrar de que você é discípulo de Jesus, porque Deus te escolheu para a salvação, para a vida eterna, Jesus vem a este mundo realizar a sua salvação através de fazer ou fazendo de pecadores seus discípulos, mas em segundo lugar, Jesus te convida a participar da sua missão. Aquele que é discípulo de Jesus é convidado, é convocado a participar da missão de Jesus. O que isso significa na prática, em segundo lugar? Significa que aquele que é discípulo de Jesus é chamado a também, como Jesus, fazer discípulos para Jesus. E é assim que Jesus vai multiplicando, é assim que Jesus vai alargando os limites do seu reino neste mundo, nesta terra. Não é apenas Jesus que discipula, não é apenas Jesus que faz discípulos, mas Ele faz também de forma indireta, quando nós atendemos ao seu chamado para trabalharmos no seu reino, trabalharmos na sua seara, buscando fazer daqueles que estão à nossa volta também discípulos para Jesus Cristo. Essa é a segunda lição que nós podemos extrair do nosso texto, não apenas aqui nesse texto que eu li, mas em todo o primeiro capítulo nós temos esse ensinamento também. Observe o que diz o verso 40 e 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o Filho de Deus. Jesus o Nazareno, o Filho de Deus. A mesma coisa fizeram também os dois primeiros discípulos. Aliás, antes dos dois primeiros discípulos, aqui na narrativa de João deste evangelho, nós temos um primeiro exemplo de um discípulo de Jesus fazendo mais discípulos para Jesus Cristo, que foi o próprio João Batista. João Batista nos é apresentado aqui por João, o evangelista, o apóstolo, que é quem escreve este evangelho, o quarto evangelho. Ele escreve a respeito de João Batista, inicialmente dizendo que João Batista estava com estes dois primeiros discípulos de Jesus. Eles eram, então, antes de serem discípulos de Jesus, eram os discípulos de João Batista. E eu preguei sobre isso aqui esse domingo passado, e você se lembra, se recorda? João Batista estava ali, nas proximidades do Rio Jordão, e Jesus vai passando a certa distância em direção à sua casa. E João aponta, chama a atenção dos seus discípulos para Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus. João Batista é discípulo de Jesus que está fazendo discípulos para Jesus. Ele está multiplicando, ele está também trabalhando para que os discípulos de Jesus sejam multiplicados. O reino de Deus cresce neste mundo, o reino de Deus avança nesse mundo com a sua participação, com a tua participação. Quando você atende a esse chamado de Jesus para que você também faça de outros pecadores, discípulos de Jesus Cristo. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Jesus faz discípulos diretamente no seu ministério da terra, mas Ele faz discípulos também indiretamente, através da sua vida, através do seu testemunho. E é curioso porque Filipe aqui, que já é discípulo de Jesus, ele não consegue conter esta verdade, esta alegria só para ele. Assim como os outros dois também, Filipe, ele, ao sair da presença de Jesus, ele encontra-se com Natanael. Ele tem uma mensagem a ser entregue.
O discípulo de Jesus tem sempre esta mensagem a ser entregue. Uma mensagem que aponta para o Cordeiro de Deus. Uma mensagem que aponta para o Salvador dos pecadores que Deus separou para a sua salvação. A mensagem do Evangelho deve estar em nossos corações, deve estar em nossos lábios e devemos ter prontidão, devemos ter disposição por onde quer que nós vamos. Devemos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para que nós, através do nosso ministério, através do nosso chamado, nós sejamos usados pelo Senhor para fazer discípulos de outros pecadores, para serem discípulos também de Jesus Cristo. Foi isso que ele fez, Filipe fez com Natanael, ele não perdeu a oportunidade e ele logo anuncia para Natanael, ele diz, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Repare a fidelidade desse discípulo de Jesus, Filipe. Repare a fidelidade em entregar a mensagem do Evangelho. Ele está dizendo, olha, nós encontramos, nós achamos, provavelmente aqui, Filipe está se referindo agora aos outros 4, porque ele agora já se sente parte dos discípulos de Jesus. Ele agora já se sente parte do povo de Deus na terra, como você se sente parte também do povo de Deus na terra, não é isso? Você não tem essa alegria, este prazer de fazer parte dos discípulos de Jesus, de fazer parte da igreja de Cristo na terra? É por isso que Filipe, ele não fala em seu nome, ele não diz, eu achei. Mas Filipe diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quem é este que Moisés escreveu na lei? De que Moisés escreveu na lei? O Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E ele agora contextualiza. Ele diz, olha, o Messias é de Nazaré. Ele dá o endereço. Ele agora já conhece Jesus, já sabe de onde ele veio, já sabe de que família ele procede. Ele diz, olha, Jesus é filho de José. O discípulo conhece o seu mestre. O discípulo se relaciona com o seu mestre, tem prazer em andar com o seu mestre, e ele precisa conhecer o seu mestre, conhecer a vontade do seu mestre para levar adiante uma mensagem de maneira fiel, anunciar o Evangelho de maneira fiel. Nós somos discípulos de Jesus e essa é a segunda lição. Você foi chamado para discipular, para evangelizar, para pregar o Evangelho, para anunciar esse Salvador, esse Cordeiro de Deus, não só através do seu testemunho. Pastor, eu dou um bom testemunho, o meu comportamento, ótimo, excelente, mas isso não é evangelização. Precisamos verbalizar, precisamos falar, precisamos anunciar. Filipe está dizendo, achamos o Messias. Certamente eles, tanto Filipe quanto Natanael, estavam ansiosos, estavam aguardando o cumprimento dessas promessas, e agora que acharam o Messias, ele leva essa mensagem, esse anúncio com fidelidade, com entusiasmo, com alegria, com convicção. Assim nós devemos proceder também neste mundo. Jesus Cristo salva pecadores eleitos pelo próprio Deus, através do convite diretamente que Ele faz, mas Ele salva pecadores usando você e eu. Ele nos comissiona, ou seja, nós somos chamados a fazer parte da missão de Jesus. Então, na prática, o que significa, se você é discípulo de Jesus, se você é um crente de verdade, você deve assumir essa missão, a missão de Cristo, a missão de evangelizar, de anunciar que o Salvador veio a este mundo para salvar pecadores que Deus mesmo já escolheu para a sua salvação. Há uma terceira lição que eu ainda quero compartilhar com vocês. O que Jesus espera ainda dos seus discípulos, além de segui-lo, além de participar da sua missão neste mundo? Queridos, Jesus espera de nós, discípulos dele, que nós sejamos discípulos íntegros. Sejamos discípulos que somos verdadeiros e íntegros, como os discípulos
de Jesus Cristo. Aqui nós temos um bom exemplo disso, e Jesus usa esse exemplo de Natanael como sendo alguém que é íntegro, que tem integridade. O que isso significa? Observe o verso 47, aliás, o verso 46. Perguntou Natanael, diante do convite, diante do anúncio de Filipe, Natanael fica incomodado, porque o Messias vem de Nazaré. Olha a pergunta de Natanael. Ele diz no verso 46, perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Talvez essa pergunta aqui de Natanael evidencie uma certa rivalidade que havia entre as cidades, brasileiros e argentinos. No futebol, por exemplo. Talvez essa fala dele manifeste algum sentimento assim, regional, ali, contextualizado nos seus dias ali. Mas observe que Filipe não está preocupado com essa questão. Filipe está convicto. O discípulo de Jesus, ele precisa estar convicto do seu mestre, de quem é o seu mestre. E o que Filipe faz? Ele entra numa disputa com Natanael? Não, você não leu as Escrituras? Não, você não sabe o que você está falando? Ele não entra numa disputa aqui com Natanael. O que ele diz? Ele completa o seu anúncio. Ele completa a sua mensagem. Ele anuncia, olha, achamos o Messias. Natanael duvida. O que ele diz? Vem e vê. Olha que convite bonito, gente. Vem e vê. Alguém deve ter feito isso com você no passado. Por isso você está aqui. Algum discípulo deve ter feito isso com você no passado, convidando você para vir conhecer a Jesus Cristo, convidando você para conhecer o Evangelho. Talvez tenha sido uma tia, talvez tenha sido um parente mais próximo, talvez tenha sido um irmão da igreja, um vizinho. Filipe diz, vem e vê. Mas ele é de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe, Natanael, vem, veja, testemunhe com os seus próprios olhos. E o texto nos diz, o verso 47, que Jesus então viu Natanael se aproximar-se, e ele diz essas palavras que tocam o coração daqueles que estão ali à volta de Jesus e do próprio Natanael. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo aqui, irmãos, ela é interessante que na sua raiz, na sua origem, ela traz a ideia da isca de peixe. Já pescou? Já perceberam que a isca usada para pescar é um engano? É uma armadilha, não é? Coitado dos peixinhos. Se torna irresistível. É um engano muito bem elaborado. A depender do pescador, né? As minhas iscas geralmente não dão certo. A palavra dolo, ela significa engano. A palavra dolo, ela significa fraude. A palavra dolo tem a ver com malícia. A palavra dolo é o contrário de honestidade. A palavra dolo é o contrário de justo. A palavra dolo é o contrário de retidão, de ser verdadeiro, de ser íntegro. Vocês se lembram de alguém do Antigo Testamento que era cheio de dolo? Jesus está se lembrando aqui desse pai, os pais da fé. Abraão, Isaque e Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi enganador. O pai de Jacó, Isaque, quando vem Esaú, que é o mais velho, e ele é informado de que o seu irmão roubou de si a bênção da primogenitura, as palavras que o pai diz em relação ao filho Jacó, uma palavra chama a atenção. Ele diz, o teu irmão veio de maneira astuciosa, a astúcia, e tomou de você a promessa, a bênção da primogenitura. Certamente, meus queridos, quando Jesus se refere aqui ao dolo, ele tem em mente, ou logo deve ter vindo à sua mente, Jacó. Porque ali está diante dele, diante de Jesus, aqueles que são descendentes de Jacó, os israelitas, o judeu.
descende de Jacó. E eles precisam aprender uma lição. Se eles querem ser discípulos de Jesus, eles precisam aprender que Jesus não admite discípulo que seja enganador, discípulo que seja que tenha uma duplicidade nas palavras, na intenção. Já ouviram essa frase? Segundo as intenções. O discípulo de Jesus precisa ter um viver verdadeiro, íntegro. O que significa na prática? Você, como discípulo de Jesus que está aqui, você não pode vir para a igreja e cultuar ao Senhor se não for verdadeiramente e de maneira íntegra. Você não pode estar na igreja cultuando ao Senhor. Crianças, jovens, adolescentes, vocês não podem estar na igreja apenas de corpo e a alma lá fora, os pensamentos lá fora. Se nós estamos aqui pessoalmente presentes, nós estamos dizendo: eu vim para cultuar, eu vim para servir. E quando o discípulo adora, cultua ao Senhor com integridade, ele cultua de corpo e alma. Ele louva de palavras, de lábios, mas também de coração. Ele ora com os lábios, ou confirma a oração do irmão, da irmã, com os lábios e também com o coração. Ou seja, você, como discípulo de Jesus, crianças, adolescentes, jovens, adultos, somos chamados a cultuar ao Senhor com integridade de coração, de alma, de ser, não apenas com os lábios. E Jesus então tem diante de si os descendentes de Jacó, que é o enganador, que é aquele que agiu com dolo, com astúcia. E ele diz: nos dias de Jesus, não era fácil encontrar discípulos que fossem íntegros, verdadeiros. Jesus estava diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante dos escribas, são os líderes religiosos, mas você já percebeu que muitos deles foram repreendidos por Jesus, a maioria deles, a classe, nos dias de Jesus, a classe dos fariseus, dos saduceus e até dos escribas, muitas vezes foram alvos da repreensão dura. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, uma ilustração que representa muito bem o que é ou que não seja ser um discípulo íntegro ou com integridade. Tem uma boa aparência. Olha que crente, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. Mas Jesus, nós não podemos enganá-lo. Adolescentes, vocês não podem enganar a Jesus. Adultos e crianças, Ele vê o nosso coração, não o exterior. Jesus teve que falar isso para os líderes religiosos. São como sepulcros caiados, bonito por fora, perfeitos, decentes, mas por dentro o que resta é a podridão. E o que falar das multidões? Será que eram discípulos que eram verdadeiros, que eram íntegros? Não, longe disso. A maioria dos que compunham a multidão, as multidões que seguiam a Jesus, eles não estavam ali porque eles amavam a Jesus, porque eram discípulos sinceros, porque amavam a sua palavra, porque adoravam o Senhor. Mas eles estavam ali, muitos deles, porque queriam ver sinais, curas, milagres, ter o pão de cada dia. Jesus chegou a dizer isso para eles: vocês me seguem, não pelo que eu ensino, não pelo que eu sou, estou trazendo, contextualizando aqui. Vocês me seguem pela comida, pela bebida, pelo pão, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, atraiu os olhares e a atenção desses discípulos. Meus irmãos, em terceiro lugar, aquele que é discípulo de Jesus, ele precisa ter um viver íntegro, ser verdadeiro, ser sincero para com o Senhor. E Jesus traz essa exortação.
Jesus aqui não está simplesmente exaltando a pessoa de Natanael, mas ele está fazendo uma exortação, repreendendo uma atitude enganadora daqueles que estão à sua volta. Você precisa ser sincero como discípulo de Jesus Cristo. Você não está aqui para agradar o pastor. Você não chega no horário ou antes do horário, porque a gente faz esse apelo às vezes, né? A junta diaconal nos ajuda nisso. Você não tem um bom comportamento cristão para agradar as pessoas, em primeiro lugar. Você faz isso como discípulo que é verdadeiro, que é íntegro, porque você ama o teu mestre, o teu Senhor, o teu Salvador, e você vive para agradá-lo e para servir. Então, queridos, guarde essa lição no seu coração. Em terceiro lugar, o discípulo de Jesus é chamado para ter um viver íntegro, ser verdadeiro e ser íntegro diante do Senhor. E a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, com base nesse texto, que Jesus espera de você como discípulo dele, que você creia na sua palavra e nas suas promessas. E aí eu quero ler os versos finais desse texto, o verso 49, quando ele diz, João diz, então exclamou Natanael, aliás, o verso 48, Natanael, então, não se contém na sua amável integridade. Ele, então, questiona Jesus e diz, de onde me conheces? Natanael não tinha ainda cruzado com Jesus, se deparado com Jesus. Não me lembro de conhecê-lo. De onde o Senhor me conhece? Olha a resposta de Jesus, que é interessante. Antes de Filipe te chamar. E aqui mostra a doutrina da eleição. Jesus sabe por quem ele veio morrer, sacrificar na cruz. Os eleitos de Deus. Jesus diz para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando? Em que circunstâncias? Isso toca o coração de Natanael e vocês vão entender o porquê. Ele diz, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O contexto aqui, queridos irmãos, está debaixo da figueira aqui. Aquele local, debaixo dessa figueira, era um local de adoração de Natanael. Portanto, era um local separado, consagrado, reservado. Era um local secreto. Era um local que era do uso dele, do conhecimento dele. Não era um local público. Ele não tinha levado Jesus ou convidado Jesus ou outras pessoas para estarem ali, mas era o local da sua devoção. Sabe quando você na sua casa vai fazer a sua devoção individual, pessoal, você fecha a porta do seu quarto, você vai orar ao Senhor, não é isso que o discípulo faz? O discípulo de Jesus? Você quer estar em comunhão com Deus? Então você quer estar em intimidade com o Senhor, você não quer perturbação, é só você e Deus. Aliás, Jesus fez isso muito com os outros discípulos, 12. Ele costumava ir no Getsemane, por exemplo, local reservado. Deus fez isso com a grande nação de Israel ainda em formação. Quando estavam lá no Egito, Deus tirou daquela agitação, daquela movimentação toda e levou para onde? Para o lugar reservado no deserto, Monte Sinai, percebe? Quando você quer estar a sós com Deus, é só você e Deus. Então, debaixo da figueira era o local de devoção de Natanael. Só Natanael e Deus. Quando Jesus fala essas palavras para Natanael, essas palavras tocam o coração de Natanael e são suficientes para Natanael entender e crer que ele está diante do Messias, porque não é possível que alguém que não seja o Deus encarnado, alguém que não seja divino, tenha tido esse conhecimento desta maneira e fale assim, desta maneira. Essas palavras de Jesus revelam para Nicodemos a sua onisciência. Para Nicodemos não, para Natanael, a sua onisciência. A sua onisciência. Você que é discípulo de Jesus Cristo, não pense que ele te conheceu quando você foi convertido, disse, eu creio no Senhor Jesus Cristo, entrego a minha vida para Ele. O salmista vai dizer que o Senhor já o conhecia antes mesmo dele nascer, na sua formação no ventre materno. Lembra desse salmo? Que é lindíssimo. Lembra? A onisciência, o conhecimento do Senhor que é ilimitado.
Na oração sacerdotal, que eu gosto de citar, e vocês já perceberam que eu gosto bastante, Jesus vai dizer, com respeito aos discípulos, ele vai dizer, orando ao Pai, ele vai dizer, eles eram teus e tu me deu, nos deu, me entregou. Então perceba, eu comecei dizendo, discípulo de Jesus, ele faz de pecadores seus discípulos, mas aqueles que ele mesmo escolheu, ainda na eternidade, para terem a vida eterna. Ele faz discípulo através de você, dos próprios discípulos. Ele nos convida a participar dessa comissão. Como discípulo de Jesus, ele espera de você e requer de você sinceridade, integridade, porque ele vê o teu coração, não apenas a tua aparência. E em último lugar, ele espera de você e ele te chama a crer na sua palavra e nas suas promessas. Observem, meus queridos irmãos, que Jesus ainda se refere aqui, mais uma vez, a Jacó. Eu não posso deixar de falar isso para você. O verso 30, Jesus diz, Natanael fica admirado de que Jesus diz que o viu debaixo da figueira. E Jesus diz, olha, você está admirado porque eu te falei isso e você crê em mim apenas com essa palavra que eu te disse? Pois bem, maiores coisas do que essa vocês verão. E aí Jesus fala não apenas para Natanael, mas para todos os discípulos dele que estão ali em volta de Jesus. E aí ele diz no verso 51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão mais velho, Esaú ficou irado de tal maneira que ele jurou matar o seu irmão. E por essa razão, Jacó teve que fugir para junto do seu tio, Padã Arã. E quando Jacó está saindo da casa de seus pais e fazendo essa viagem cansativa, longínqua, a pé, o sol vai se pôr, a noite vai chegar, cansado ele está, ele toma uma pedra e faz da pedra seu travesseiro. E o texto sagrado diz lá em Gênesis 28 que ele tem uma revelação, ele tem um sonho onde Deus se revela a ele. E o que ele vê nesse sonho? Ele diz que ele vê uma escada tão longa que une a terra ao céu. E ele vê anjos descendo e subindo nessa escada. Aqui nós temos a interpretação belíssima dessa visão de Jacó, quando Jesus se revela ao dizer que ele é essa escada. Percebe que agora ele diz no verso 51, não da escada, mas ele diz que os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Jesus é o único que é capaz de unir céu e terra. Jesus é o único que é capaz de unir o pecador a Deus, o Deus que é santo, santo, santo. É por isso que ele enche a boca e o coração e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas aqui, irmãos, quando Jesus diz para os discípulos que eles irão conhecer coisas maiores do que essa, eles têm agora a revelação diante deles, que eles sabem que está diante dele aquele que é o Salvador divino e humano. Aquele que foi enviado por Deus, ele é ao mesmo tempo de natureza divina, o Deus eterno, mas ao mesmo tempo o Deus homem, o Deus encarnado. Por isso que ele assume o papel de escada. Por isso que aquela foi uma profecia que apontava para Jesus Cristo. Porque ele agora, como Deus encarnado, ele pode salvar a tua vida. Ele pode salvar os eleitos de Deus. Por causa do seu sacrifício, ele, como sendo Deus encarnado, ele salva os que Deus escolheu para a vida eterna. Mas, irmãos, nós podemos dizer que
conhecimento, essa revelação, ela pode ir muito mais além. Nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos toda a revelação do Senhor, nós temos a fé, o dom da fé que você pode crer no Senhor. Você pode conhecer agora esse Salvador, porque Ele se revela nas Escrituras e você pode se deleitar nele. E como discípulo do Senhor, você pode fazer isso. E quanto mais você o conhece, mais o teu prazer, a tua realização, a tua satisfação está no Senhor. Só existe Ele. Ele é o único que pode trazer satisfação, paz, alegria ao teu coração. É por isso que, como discípulo dele, ele te chama a crer na sua palavra e a crer nas suas promessas. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que você seja fortalecido ainda mais nessa noite como discípulo de Jesus que você é. E que você cumpra a sua missão, o seu papel, e que você se regozije no teu Mestre, aquele que é o divino e o humano, o Deus, homem, o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Cantemos ao Senhor.